Então, podemos começar com o relato. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a parte da CIMEI, o assunto que ela apresentou, consta na revista Mosaico, número especial, que está à disposição na secretaria. Texto em português. Certo? Se alguém quiser usar como referência para algum comentário. E os outros textos, o dela tem em inglês e os outros textos também estão sendo traduzidos, ou não sei exatamente. Se o do Pérez, your text is translated into Portuguese? I think it's, yes. Os textos estão já traduzidos. Vamos começar com o grupo 1. Está aqui o coordenador do grupo 1. 2. Grupo número 2, por favor. The first question was, how is the welcome? How happens the welcome for a liturgy? The next one, how is the language in a liturgy? The next, how do we deal with old tradition and new terms? How can we actualize the situation in the city? And how can our liturgy deal with hope and the fullness of life? And the last one is, what happens when we leave the safe spaces of our churches in the cities and go to the streets or to open places? What happens with uninspected situation, and should we risk something? Please, could you repeat the second question? If you have written the questions, could you... It was the question of language. Language. What is our language? Grupo número... Todo el grupo van a pasar todos los grupos. Sim. Nós vamos passar as perguntas de todos os grupos, daí cada um dos painelistas tem tempo para reagir a todas. Por isso eu deixei o papel na mesa, desculpe Pablo, eu não havia lhe falado, para tomar nota de todas as perguntas, certo? E responder num bloco. Ontem funcionou assim, eu acho que é a maneira mais objetiva de nós controlarmos o tempo também. Grupo 3... Eu só queria colocar o grupo 1, que na realidade nós não fizemos perguntas, nós fizemos algumas considerações a respeito do assunto, levando em conta aquela pergunta que foi a primeira: qual o serviço que a liturgia pode prestar à cidade? E uma das coisas que a gente discutiu bastante foi aquilo também que foi colocado pelo grupo 2, do conflito entre aquilo que é novo, aquilo que é antigo, moderno, e também que as nossas liturgias, elas devem ajudar o nosso povo, o povo da cidade, a perceber que aquilo que é colocado como absoluto pelo poder na cidade é relativo. Um exemplo até colocado, por exemplo, hoje para o povo da cidade o shopping é o absoluto, e na realidade para nós cristãos isso é totalmente relativo, e ajudar o povo a perceber que os poderes públicos, na realidade, ou quem governa a cidade, eles não valorizam aquilo que é essencial para nós cristãos, por exemplo, a saúde, o trabalho e várias outras
E o trabalho, a dignidade. Mas a gente resumiu numa frase o que a liturgia deveria fazer: manter viva a esperança e a alegria na cidade. Como o nosso povo ter esperança, ter alegria numa cidade, ou pelo menos na maioria das cidades, ela demonstra desespero, demonstra violência, demonstra tristeza. Então, é um pouco isso, na cidade, nossas comunidades, as nossas igrejas, fazer a liturgia de tal maneira que ela seja fonte de esperança. E aí sim, essa esperança que vai mover a comunidade, o povo, a se desenvolver e a buscar aquilo que tanto querem. Eu acho um pouco isso, não fizemos perguntas, por isso que quando começaram a fazer perguntas, tá ok? Não tem problema, obrigado. Grupo 3, tem alguém aqui? Por favor, Nancy. As questões não estão necessariamente articuladas entre elas. Nós sentimos a questão do tempo, né? A gente não tem conseguido realmente, como grupo, aproveitar. Então, tem vindo sempre coisas assim, meio que inacabadas. Mas vamos lá. Como a liturgia pode ser um lugar de descanso? Reconhecemos a questão do estresse e tudo isso da cidade, e a liturgia seria um lugar de descanso, e em especial para as pessoas marginalizadas. E nós então conversamos sobre as diversas, não funções, mas alternativas que se colocaram para a liturgia, de ser denúncia, agora de ser descanso, de ser... E então talvez seja mesmo essa ambiguidade e de ter que ser muita coisa ao mesmo tempo, sem ter que escolher, mas perceber as questões, as necessidades, e poder descansar, e poder denunciar, e poder... essa capacidade de estar lendo a cidade, as pessoas, e criando essas alternativas. Mas então, como a liturgia pode ser um lugar de descanso? A segunda, a liturgia tem que ser acessível, ela tem que criar acessibilidade, e ela tem que garantir a possibilidade de participação. Para quem? Acesso de quem? Participação de quem? E como é que se dá essas coisas, o acesso e a participação? E o terceiro ponto, a gente estava ainda conversando, é que se falou muito da questão da contextualidade, e o Pablo trabalhou a questão da identidade biográfica. E a gente dizia que isso já apareceu ontem, a atemporalidade e a contextualidade. Então, há algo sempre além do contexto e além da identidade biográfica. O que é esse além do contexto e da biografia? Certo, grupo 4. Pediria que baixasse um pouquinho o som, por favor. Principalmente desse microfone central aqui, tá? Por favor. Qual a relação entre liturgia e soterologia? As suas implicações para a igreja e para a cidade? Como a ação secular do cristão pode ser entendida como ação litúrgica? Por favor, podia repetir essa segunda? Como a ação secular pode ser entendida como ação litúrgica? Outra. Quais as implicações políticas da relação entre as três alternativas apresentadas pelo Pablo? Quais as implicações políticas, tanto da política eclesiástica quanto da política social? Como relacionar essas três alternativas e quais as tensões que advêm daí? Tá bom, muito obrigado. Grupo 5. Baixa mais um pouquinho o som desse ali, ainda está. Também nós temos considerações, quase assim, algumas
em forma de inquietações, outras constatações, algumas perguntas. O reino de Deus é desenhado muitas vezes como rural, idílico, o Éden volta a um jardim. Então, aproveitando um pouco as colocações da CIMEI, por que não sonhar com a cidade como possibilidade, mais ainda como concretude do reino de Deus? Aí, nesse sentido, a segunda questão é: as nossas liturgias parecem sempre querer ir para outros espaços, né? E às vezes elas esquecem a realidade que estão inseridas, como nos alertou um pouquinho o Pablo hoje cedo. Assim, nessa perspectiva, a liturgia não tem sido um anseio, um ensaio, onde a cada dia adiamos a estreia, assim como no espetáculo a gente ensaia, parece que nunca está pronto. Ensaiamos solidariedade, justiça, amor, como uma raiz com a realidade, né? Como a liturgia ser, de fato, uma celebração de uma realidade concreta na cidade. Grupo 6. Nós também fizemos considerações, assim, algumas coisas que nós falamos. Na cidade, buscar o silêncio no templo é uma forma de liturgia. Silêncio no templo? É uma forma de liturgia. Na cidade, buscar o silêncio no templo é uma forma de liturgia. A linguagem simbólica é mais forte do que a compreensão cognitiva. O símbolo está além de nós, tem a ver com ancestralidade. Precisamos resgatar aspectos místicos dos símbolos. O uso do símbolo, aqui a pessoa quis dizer que símbolo utilizado na igreja, ou quando ele é utilizado, ele se torna um conjunto de significados para a comunidade. E foi dado um exemplo, onde na construção de uma cruz com pedras, além disso significar o símbolo da comunidade, hoje significa também a memória daquela comunidade que construiu aquele símbolo. Todo o trabalho do povo é liturgia. E por fim, não, é uma afirmação. E por fim, a questão de se podemos, se devemos, aí é para a gente pensar, mas como seria utilizarmos expressões simbólicas da cidade urbana, da urbanidade no caso, como no caso grafite, nas expressões litúrgicas de celebrações culticas no caso. Logicamente levando em conta a população que vai estar celebrando. Obrigado, grupo 7. Klaus? Passa adiante, grupo 8. Tem 8? São só 8, né? Quantos são, Herman? 8. Tá bom. Opa, apareceu. Grupo 8. Pode falar assim que todo mundo ouve. Está bem sensível, não te preocupe. Sobre protesto que está falando. Nós conversamos bastante no grupo e nós começamos pela questão que o Pablo levantou a respeito da liturgia de hoje pela manhã e lembramos que ela não é uma questão para alguém, é para as pessoas que organizaram a liturgia, mas uma questão para todos nós, que temos a tentativa de uma linguagem inclusiva, a tentativa de uma sensibilidade de incluir as pessoas, mas que nenhum de nós levantou ou parou e percebeu o que estava acontecendo, ou alguns deixaram acontecer, outros nem perceberam, né? Então essa é uma questão para a gente refletir, né, sobre isso, se a nossa linguagem ela é só linguagem ou a gente consegue agir realmente inclusivamente. E nós falamos também, levantamos especialmente o fato de como é que a gente faz, o que nós podemos fazer para que pessoas, às vezes, que estão por vidas inteiras nas nossas comunidades, se sintam parte dessa comunidade.
E a Cimei até lembrou o exemplo de uma indígena que fazia parte de uma comunidade no centro de São Paulo e que, quer dizer, ela estava lá, mas não era parte. Então, que a gente pense um pouco sobre isso. Você se referiu à celebração de hoje de manhã? Linguagem inclusive? Né, não só linguagem, mas a gente tem utilizado, ou procurado utilizar a linguagem inclusiva, e se nós temos de verdade essa sensibilidade. Né? Tá bom. Mais alguma questão? Então, nós temos então 10 minutos para cada um dos painelistas reagir a essas colocações e perguntas, mas se forem econômicos no falar, podemos ter mais perguntas e um debate melhor, que seria o ideal. Não dá para responder a todas, eu vou escolher algumas, que eu acho que tem mais a ver com o que eu falei, e algumas se complementam. Não sei se vou conseguir, tá bem? A questão de ser acolhido na liturgia. Eu vou um pouquinho pela colocação do grupo 8. Não basta estarem as palavras, ou a gente dizer as coisas. As pessoas têm que se sentir realmente parte, quer dizer, se tudo é estranho para ela, mesmo que ela seja convidada, ela nunca vai se sentir parte. E eu acho que um exemplo disso são as crianças na nossa comunidade. A gente tem procurado, né, tem sido alertado disso, mas eu acho que se a gente fizer uma análise real do que acontece na nossa comunidade, em termos de linguagem e acessibilidade para as crianças, a gente está sempre excluindo, porque elas não e a gente acha, tudo bem, não vai entender, né? Qual é a nossa linguagem? Eu acho que é um outro problema, que a gente tem que pensar a linguagem litúrgica. Às vezes, as pessoas gostam da liturgia ou são fascinadas pela liturgia justamente por ela ter uma linguagem hermética. Acha que isso faz parte desse outra coisa que vem de fora e que a linguagem também carrega, muitas vezes, as palavras, glória de Deus, sabe? Coisas assim que as pessoas ficam fascinadas por um ícone, né? Como acontece com o símbolo. Então, acho que faz parte dessa vivência também ter essa língua. Agora, a linguagem que as melhores, é a minha opinião, tá? Melhores do que palavras, e que nós não estamos sabendo usar na liturgia. Né? Na hora de um sepultamento, é melhor tocar mesmo, abraçar, chorar, do que ficar dizendo coisas que a gente nem sabe bem o que a gente está dizendo, né? Tem que dizer qualquer coisa, né? Como é que pode ser um serviço? Como é que a liturgia pode ser serviço? Acho por esse lado de compromisso com o povo, com a cidade, com a vida. Acho que no momento que se compromete com a vida, ela vai descobrir formas de servir a vida, para que haja uma melhor vida. Aqui é um comentário, mas eu gostaria de pegar isso. Devem ajudar, alguém falou, grupo 3. Qual o serviço que a liturgia pode prestar à cidade? Deve ajudar o povo a perceber que quem governa não tem valorizado. Então, o grupo está dizendo, tem que manter viva a esperança e a alegria na cidade. A minha pergunta, até quando? A gente vai só ter uma situação de manutenção, não é? A gente não só tem que manter a esperança, mas tem que agir para que o que se espera possa ter pelo menos algum caminho de ser, né? Então, acho que às vezes a nossa linguagem litúrgica a gente fala da esperança. A esperança é um processo para um caminho para alguma coisa. Então, a solidariedade já é uma coisa mais concreta. Então, se há esperança, a solidariedade tem que agir, tem que estar presente em termos de fazer alguma coisa, né? A questão do descanso, eu gostaria de colocar alguma coisa assim um pouco polêmica. Eu convivo com comunidades pentecostais e carismáticas.
E eu acho que tem enriquecido minha vida em algum aspecto. Eu continuo com a crítica, principalmente com essa questão que a gente tem conversado, assim, de manipulação, etc. Mas uma coisa, por exemplo, como a liturgia seria um lugar de descanso, a Nancy falou isso, principalmente para os marginalizados. Eu acho que a gente nem pensou nisso, talvez. Mas algumas coisas que eu vi, por exemplo, uma vez, num culto pentecostal, as pessoas caíram no chão. Então eu fui perguntar para o pastor o que era aquilo, se era o Espírito, manifestação do Espírito Santo. Ele disse: não, estão descansando em Jesus. Falou isso para mim, eles estão descansando em Jesus. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode ser interrogado por outras formas, para a gente repensar realmente de que forma a gente... A verdade é que algumas igrejas só funcionam no domingo, por exemplo. Nem as pessoas podem entrar para sentar no banco se estiver cansado na rua, porque estão totalmente fechadas e engradadas e com porteiro eletrônico, outras coisas. Problema da cidade grande. Como ação secular pode ser entendida como ação litúrgica? Depende desse conceito de secularização e sagrado e profano. Enquanto a gente tiver com esse e não resolver essa questão, a gente nunca vai entender como um gesto secular pode ser litúrgico. A gente estava procurando as palavrinhas do meu grupo, palavras assim que tivessem ligação, trouxesse alguma coisa relacionada com a liturgia. Então, a gente lembrou que 9 horas, até conversando com o Terry, 9 horas da manhã, que é a hora terça, que a gente está trabalhando com as horas litúrgicas, é a hora que o pessoal quer tomar um cafezinho, né? Então, a gente está procurando uma palavra e disse: dá um tempo, sabe? E eu lembro que lá no culto da Faculdade de Teologia, quando os alunos fizeram uma liturgia baseada na experiência de Elias, lá que estava fugindo, olhando lá para a montanha, para o buraco, lá se escondendo, e Deus vai atrás dele, caça ele, acorda ele, dá comida, ele diz: ó, dá um tempo, né? Eu estou precisando dessa parada para a minha vida. Quer dizer, é uma coisa que a gente pode dizer que é da vida secular, que pode entrar na linguagem, no gesto, na forma. Mais alguma coisa? Reino de Deus na cidade, eu mencionei esse cântico, um pouco além do presente. Eu acho que é utopia, a gente tem um espaço utópico também. Eu acho que essa dimensão utópica vai existir sempre. Como eu coloquei no meu texto, o templo, de certo modo, quer retratar e manifestar, através das ações que ocorrem nesse espaço, um pouco do outro espaço, que seria o espaço utópico do reino de Deus, da cidade, da Nova Jerusalém. Agora, se a gente consegue fazer isso dentro do templo, ou tenta fazer, por que a gente não tenta fazer isso fora? Se a gente consegue articular, entender o propósito da Domus Ecclesiae, por que a gente não pode também entender, compreender e agir na Domus, né, pública? Então, é uma questão que a gente tem que pensar. Bom, tem muito mais questões, mas os outros também vão querer falar um pouquinho. Obrigada. Obrigado, Simei. Per? Many of the questions that were raised here point at this almost the same focus, which is the relationship between the old and the new, the inherited tradition of liturgy and the surrounding culture, and also what can we take and what must we leave the surrounding culture. There's a Lutheran professor in Philadelphia in the United States, Gordon Lathrop, who has been, together with Lisandro and many others, a core group in a project in the Lutheran World Federation on worship and culture.
And he has mentioned 4 points that have been important to my own interpretation of how to deal with these questions of assimilation, of inculturation, and so forth. And I would like to tell you these 4 points of what he says about the relationship between culture and liturgy through all these 2,000 years. And first of all, he says, the Christian worship has survived all cultures. There is, in the Christian tradition, there is an order from the first times of the Christian church that actually has survived. My church, the Lutheran Church of Sweden, is a very traditional, liturgical-wise church. When Catholics come to Sweden and go to a Lutheran Mass, they feel themselves at home, in the old-fashioned way. And it's quite compelling to be able to understand that when we worship in the way we do, we share words, music, movements with my fathers, brothers, grandfathers, sons, aunts, children's, grandchildren's, and so forth, way back in our history. Those words are implemented in the walls of the medieval churches. So there's an order that has survived all through the history, all through the years, all through the centuries, independent of the surrounding culture. Secondly, he says, worship has always been dependent on the local culture in each time. Thus, it means that when I celebrate as a pastor in my church, I carry vestments from the 4th century, in the style of the 4th century, of the Roman clothing. And I use prayers from the time of Reformation. And we sing hymns from that time. But I use also words and symbols and images of my own time. And this happens at the same time, that we use different cultures and different cultural layers all through the time up to our own time. And there are treasures to find in all these cultural layers. But it does also mean that we should be open to actually see what is the culture where we are, in our surroundings, in our context, in our time, that we should bring, as well as they did at the Roman time, into the liturgy. Through the singing of these Latin American wonderful masses from Central America, from Nicaragua and El Salvador, which has been very popular in Sweden, Nicaraguan Mass and the Salvadorian peasant Mass and so forth. We thought, wonderful. Those people have brought in their culture into this old ordo. Why don't we do it ourselves? What is our own culture? How can we bring in? So thus, a lot of new masses were made in Sweden.
out of our folk culture, of our rock culture, of our whatever. And this has meant a lot to the renewal of and the understanding of the church, being a church in our time and our culture. Thirdly, the Christian worship has always challenged all culture. The church has not always accepted current cultural movements without having tested them out of the Christian gospel and tradition. There is an inherent challenge towards all cultures in the tradition of the inherited church. And the fourth point, he says, is that Christian worship has always had a feature of sharing cultures, to give and to take. And this is very obvious in this time, where we through the globalization, the urbanization of the world, of the communication of the world, have begun to understand that there are other ways of Christian worship than our own. And that it might even be, and I quote Pablo, our own worship is not complete until we understand that there are other ways of praying, of singing. Like, for instance, in Sweden, which is a very Lutheran country, where almost 90% of the people belong to the Lutheran Church. The most growing churches there nowadays are the Orthodox churches and the Catholic churches, mainly through the immigration of people from abroad. And we have suddenly opened our eyes and we have seen that this wonderful use of icons. And just the other week I found icons in a bookstore owned by a Pentecostal church. My goodness. And I went to the owner and asked him, I whispered, "You have icons here?" "Yes," he said. "But aren't you Pentecostal?" "Yes," he said. "Well, what do your friends say about this?" There was a problem in the beginning. But I'll tell you a secret. Nowadays, it's mostly Pentecostals buying them. Not Lutherans, not Orthodox people, but Pentecostals. Before 1968, we never lit candles privately in our church. There were a couple of candles on the altar, that's it. But in '68, there was the General Assembly of the World Council of Churches in Uppsala. And the dome was given a light tree with candles. And since then, this has spread. So I would say there's no church that does not have a light tree today. And it has become such an important part of people's lives that are not usually worship goers, but they go into the church and they light the candle, pray. We have learned from other cultures to make use of a symbol. Yo quisiera enfocar
mi atención en esta cuestión de lo sagrado y de lo profano que vimos ayer, de lo antiguo y lo nuevo, de la forma y el contenido. Y si extendiéramos un poquito más nuestro análisis, y vuelvo a insistir, lo hablaba con Terry hace un momento, la necesidad de tener más herramientas de análisis de nuestra liturgia, porque si analizáramos un poquito más con, por ejemplo, las teorías lingüísticas de la comunicación de Ferdinand de Saussure, por decir, tendríamos que hablar de significado y significante en relación con esto. No sé si voy a poner todo junto. Pero es un tema muy, muy grande, muy, muy grande. Ayer nuestro pintor, Claudio Pastro, dijo muy de pasada, muy rápidamente hacia el final, cuando lo apretamos para que definiera lo que es el espacio sagrado, lo sagrado no está en el contenido, sino en la forma. Y tiene toda la razón. Nosotros en general menospreciamos la forma y decimos lo importante es el contenido. Acá es donde viene lo de significado y significante también. Pero en realidad, hablando de este tema, es la forma la que importa más que el contenido. Y la forma, lo digo con temor y temblor, se la damos nosotros. ¿Qué es la liturgia? ¿Alguien me puede traer el manual de culto de una iglesia? Es decir, ahí está la liturgia. Ese es el texto. Es lo mismo que hablar del teatro y que me traigan un libro. Hasta que esa pieza de teatro no toma forma, no existe. Esto otro es un libro y tiene un carácter literario. ¿Dónde está la música ahora? Está en nuestra mente, está en el cosmos, donde nosotros querramos imaginarla. ¿Alguien me puede decir, acá está escrita? No, esos son símbolos, son códigos, ¿no es cierto? Eso no es la música, hasta que nosotros le damos forma, no existe. Y cuando le damos forma, sí se produce el milagro misterioso de la inspiración del Espíritu Santo. Habrá liturgia, habrá teatro, habrá música o habrá simplemente cáscara, contenido sin forma. Por eso mi idea últimamente, digamos, la que me ha atraído, es la de considerar a la liturgia como un arte interpretativa. O, como he visto que dicen ahora, un arte performativa. Las artes performativas, las artes interpretativas, son las que no existen aparte del acto recreador de parte de individuos aislados o comunitariamente organizados. Entonces, vamos a lo antiguo. Ahí tenemos contenidos que, como está diciendo Per,
han adquirido una forma. Tenemos Kyrie, tenemos Gloria, tenemos Credo, tenemos Sanctus y tenemos Agnus Dei. Tenemos una misa, una forma que expresa lo que es nuestra relación con Dios. Fíjense ustedes, lo digo porque me atrae profundamente. Kyrie eleison, las antiguas palabras griegas, una oración de aproximación a Dios pidiendo precisamente piedad. No piedad por ser pecadores, sino por ser lo que somos en relación a quien es Dios. La humanidad pide Kyrie eleison como diciendo: Señor, acuérdate de nosotros, tennos en cuenta, ¿sí? E inmediatamente irrumpen los ángeles en este otro nivel, el canto de los ángeles del cual nosotros nos apropiamos, Gloria in excelsis Deo, etcétera, etcétera. E inmediatamente aparece allí Dios mismo, el credo trinitario, la historia de relación, ese bloque que desciende hasta nosotros y se instala como una carpa, como decían ayer, en medio de nuestra humanidad. Y luego entonces, ¿qué tenemos aquí? Sanctus, Sanctus, Sanctus. Los serafines y los querubines y todo el ejército celeste cantando otro himno de alabanza aquí. Y finalmente, en este otro escalón, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Otra vez una oración de la humanidad pidiendo finalmente lo que es la culminación de todo culto religioso, no importa de qué signo: la paz. Dona nobis pacem. Shalom Sawili. Shalom Sawili, la paz. La misa de la tierra sin males. Pedro Casaldáliga. Entonces, ¿se fijan? Hay un equilibrio inclusive estético muy importante. Kyrie eleison, Agnus Dei, Gloria, Sanctus, Credo. Esa forma, la forma en sí tiene un significado, además del contenido. El contenido sin forma puede llevarnos a lo que nos llevan a veces algunas de nuestras celebraciones, a lo que a veces la gente dice una miscelánea religiosa, un ejercicio litúrgico, artístico, pastoral, ¿no es cierto? O sea, hay muchas formas en que yo mismo he recibido la evaluación de mis compañeros y compañeras. Bien, entonces, habiendo dicho, ojo, porque ahí hay una forma muy valiosa que es la cual hemos compartido durante generaciones. Ojo, no sacralicemos la forma. No digamos esta es la única manera, no la miremos con respeto y no nos atrevamos a tocarla. Porque eso es entonces no espacio sagrado, es idolatría. Y así como no tenemos que tener nada delante de Dios, tampoco tenemos que tener ninguna forma de hacer el culto, ninguna liturgia que sea más importante aún que la persona de nuestro Dios mismo. Ahora, ¿cómo hacemos? Y esa era mi pregunta. ¿Cómo hacemos para respetar eso, para no ser tan insensatos de dejar que otros se apropien de él mientras nosotros lo menospreciamos? Paréntesis, los compositores todos se sienten atraídos de alguna manera por ese ordo, ese orden. Y entonces, cuando uno va a la sala de conciertos, escucha una misa desde Johann Sebastian Bach, que escribió su gran misa no para la iglesia, porque la iglesia ya no tenía lugar para la abundancia de la imaginación que este hombre había puesto sobre estas formas. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué espera
el compositor, cuando toma estas formas, así como las tomaron en Nicaragua, o nuestro Ariel Ramírez en la misa criolla, o tantas, pero tantas misas que se están componiendo en el día de hoy, inclusive. O sea, desde Stravinsky en adelante. ¿Qué esperan? La Iglesia no sabe qué hacer con todo eso. ¿Se dan cuenta? Así como no sabemos hacer con la música minimalista que nos estaba mostrando ayer Yassim Araskin. No sabemos qué hacer. Entonces se va a la sala de conciertos y allí se aplaude. Y parece que aplaudir es muy poco como reacción a lo que son esos mensajes. Pero al mismo tiempo somos conscientes que pedir que la gente ore, que participe como tendría que participar de esa estructura sagrada en oración, es demasiado. No es la sala de conciertos, aparentemente, el lugar donde tendría que orarse. Ese es un problema estético, cultural, teológico, que se presenta con las formas que se están escapando de la Iglesia, porque nosotros no terminamos de saber controlarlas. Ahora, termino. ¿Cómo logramos, entonces, esa es la gran pregunta, cómo logramos mantener ese respeto, no respeto tonto de que, bueno, esto es viejo, hay que guardarlo, etcétera, sino el respeto por esto que estoy diciendo, por la forma que expresa un contenido? Yo no puedo más que hablar de mi propia experiencia de pastor en una pequeña congregación. No me refiero a ocasiones especiales de asambleas, de seminarios como este, donde es dable hacer otras experiencias. Me refiero a un culto común de mi iglesia el domingo a la mañana. Yo encuentro que la gente tiene necesidad de esa forma. Tiene necesidad de reconocerse muy humilde delante de Dios, tiene necesidad de intuir esa gloria de los ángeles, es decir, cada uno de esos pasos me da a mí una estructura suficiente como para guiar esa performación del acto litúrgico. Ahora, es como un andamiaje sobre el cual construimos. Ahí es donde la libertad que necesito para tener el mismo respeto por la condición humana es lo que me hace falta. Es decir, ejemplo, participación, preguntas. Aquí ustedes tuvieron a un gran hombre que habló de la pedagogía de la pregunta. Pero eso es lo que necesitamos en nuestros cultos, en nuestras liturgias. Necesitamos dejar que la gente hable y pregunte y no tener miedo a que salgan con alguna barbaridad. Entonces, el secreto para mí está en hacer la pregunta adecuada en el momento exacto. No esas preguntas, a ver, ¿quién se acuerda de quién era Moisés? No ese tipo de cosa extraña, sino, por ejemplo, estamos hablando del lenguaje rural, ¿no es cierto?, de nuestra liturgia. Entre paréntesis, el libro más vendido y por muchos miles de ejemplares en Buenos Aires en este momento, de no ficción, o mejor dicho, de ficción, es el libro de vuestro Paulo Coelho, El alquimista, que es una parábola rural de un pastor, etcétera, etcétera. O sea, eso de la actualización en relación con el ambiente que tenemos que cambiar, hay serias preguntas, ¿no es cierto? Pero bueno, hablamos del ambiente rural. ¿Qué se me ocurre decir? ¿Quién de ustedes ha vivido en el campo? Levanten las manos.
Y alguien levanta la mano, sí, yo soy del campo. Ah, sí, ¿de dónde? Y ustedes no van a conocer. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? Y de Cañada Rosquín, un lugar. ¿Dónde está ese lugar? Y está en la provincia de... A esa persona nunca le preguntaron en público por el lugar de origen, nunca le preguntaron de dónde venía aún, y más aún ha sido menospreciado por venir del campo, y su punto de vista en la ciudad nunca ha sido considerado como muy inteligente. En este momento resultaba muy importante porque estábamos hablando del ambiente rural del Evangelio, y entonces cuando estábamos hablando de las ovejas, ¿esto que dice Jesús de las ovejas es cierto? Resumiendo, la persona adquiere una valorización en medio de la ciudad que no consigue de otra manera. O sea, es una forma de participación en medio de estos bloques sólidos, tradicionales, etcétera, de lo momento. Ustedes preguntaban por lo inesperado, como lo que pasó esta mañana. Pero ahí es donde uno tiene que mantener abiertos los ojos a lo que está pasando alrededor. Se habla, nuevamente, psicología social, de la atención latente o flotante. Una parte de nosotros está totalmente involucrada, está orando, está cantando. La otra parte está flotando alrededor nuestro, prestando atención a todos los otros detalles que tienen que ver con la realización de este evento. Algo de eso va. Yo sé que hay más preguntas y eso, paro acá. Temos perguntas, mas não temos tempo. A Luz Marina me olha com olhos de quem quer falar. Então... Encomendar o quê? Pode? Não vale responder, tá? Combinado entre nós. Aviso, a Luz Marina vai dar agora. Eu gostaria de pedir ao Per que ele criasse uma história apócrifa, uma pequena história apócrifa do relacionamento da diácona com os poçólogos, com os síndicos, com os guardas do poço. Se ele pudesse criar uma pequena história que falasse do relacionamento da diácona com eles antes de se lançar ao mar. Encomenda, Pedro. Tem a noite da meia-noite às 6. Luz Marina. Vamos saudar nossos painelistas mais uma vez, né?